Olha que maravilha de notícia, não é mesmo? A economia segue daquele jeitinho. Olha aí, rendimento real dos brasileiros caiu pela primeira vez em 2 anos. Eu acho engraçado esse tipo de análise. A primeira vez em 2 anos? Caramba, só em 2 anos? Então não está tão ruim quanto poderia ser, não é mesmo? A verdade é que esses números são ainda enganadores. Eu defendo aqui nesse canal, sempre tenho defendido que o rendimento do brasileiro caiu em 2024 e caiu muito, 15 a 20% na média, analisando os dados oficiais ainda, que eu considero superestimados. Provavelmente foi ainda pior do que isso, considerando a situação da forma correta, que eu vou novamente citar neste vídeo no decorrer aqui do vídeo. Mas isso já levanta logo uma questão. Essa comparação aqui é relativa ao primeiro trimestre deste ano, de 2025. E aí eu te pergunto, não saiu uma tonelada de notícias falando que o PIB brasileiro avançou no primeiro trimestre e avançou pra caramba, 1,6% na prévia da Fundação Getúlio Vargas, tudo indica que vai ser um crescimento mesmo. Como que a economia está crescendo e o rendimento está caindo? Parece uma conta que não fecha, não é? É porque provavelmente ela não fecha mesmo. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que foi essa queda? Não foi substancial, não foi um despencar completo, não foi, mas olha só. No quarto trimestre de 2024, a renda bruta total, né, o somatório da renda bruta de todas as pessoas ocupadas no país, então aqui não é só quem tem carteira assinada, não, é o informal, é o autônomo, essa galera toda somada, isso deu 345,2 bilhões de reais. Final do ano passado, os 3 últimos meses de 2024. Agora, janeiro, fevereiro e março de 2025, primeiro trimestre, esses meses somados, o valor foi de 345 bilhões de reais. Então foi um pouquinho a menos, 200 milhões de reais a menos, que nesse percentual aqui é uma queda bastante pequena. Vamos colocar assim uma queda que pode ser considerada pequena no fim das contas, mas é a primeira queda em 2 anos, dados aqui do próprio IBGE. Então, dados do Márcio Postman, que tem aquele tratamento que a gente sabe muito bem. O gráfico está aqui, olha só. Você pode ver que houve uma queda bastante tênue, de 0,05%, apenas, quase margem de erro, se fosse uma pesquisa aqui. A última queda em relação ao trimestre anterior foi logo no começo do governo Lula. Pois é, caiu 0,81%. A queda mais substancial, naturalmente, foi lá no período da pandemia. Inclusive, aqui o segundo trimestre foi terrível, foi quando a coisa começou para valer aqui no Brasil mesmo, abril, maio e junho de 2020. Mas esse período de 2021, como um todo, ainda como reflexo da pandemia, acabou registrando queda no rendimento bruto do brasileiro, coisa que foi bastante revertida logo na sequência. O ano de 2022, de fato, foi muito bom para a economia brasileira. E esse rendimento tem crescido bastante aqui durante o governo Lula, o que é algo bastante problemático, dado o contexto econômico do Brasil, algo que inclusive gera um PIB mais elevado, conforme a gente tem visto nos últimos anos, sem contudo a economia estar crescendo de fato como isso poderia indicar. Aqui você vê o valor nominal da renda, da massa de rendimentos do brasileiro. Então é o valor da massa real das pessoas ocupadas com rendimento recebido aqui de todos os tipos de trabalho em bilhões de reais, avaliado isso aqui por trimestre. Você pode ver que o gráfico tem os pontos aqui ainda aqui ocultos, trimestrais. Então veja que foi uma leve queda, uma queda bem tênue de fato em valor percentual e em valor nominal. Mas isso aqui é realmente uma coisa bastante preocupante. E aqui eu vou começar a elencar os fatores que demonstram o quanto que isso de fato é um problema que pode representar o início de algo ainda pior.
Então, lembrando, isso aqui é o somatório de todos os rendimentos. Primeiro trimestre de 2025 menor do que o quarto trimestre de 2024. E aí eu te pergunto, não teve reajuste de salário mínimo com 2,5% de ganho real agora em janeiro de 2025? Isso não tinha que ter puxado esse gráfico para cima, como aconteceu aqui em 2024? Olha só, o quanto que esse primeiro trimestre aqui foi maior do que o trimestre anterior, não é isso? Porque houve ganho real do salário mínimo, aquela coisa. Tudo bem que isso não se aplica na saída do governo Bolsonaro para o governo Lula, tudo bem, a gente entende que há outros fatores nessa história aí, mas veja que era de se esperar que o aumento do salário mínimo impactasse na massa salarial, como impactou em outras oportunidades. Isso não aconteceu, meu amigo. Por que que não aconteceu? É uma grande questão. Os salários aumentaram, o valor do salário individual, mas a massa salarial caiu. Isso indica menos gente trabalhando, certo? Ou então o autônomo ganhando menos, isso puxa o valor total da remuneração para baixo. Então o CLT, ok, está ganhando mais, o autônomo está ganhando menos e no fim das contas, o total, a renda do brasileiro caiu no começo desse ano. E é claro que a gente tem que confrontar isso com a informação de que a economia brasileira cresceu 1,6% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2024. Aí eu te pergunto, como que a economia cresce 1,6% e a massa salarial cai 0,05%? Parece uma conta que não fecha. Ah, mas o impacto disso aí não é imediato, isso demora um tempo, o crescimento econômico demora a se refletir nos salários. Ok, isso pode ser uma verdade, mas eu discordo totalmente que se aplique a esse caso específico, porque estamos diante do PIB, que é aquele dado maquiado em muitos casos pelo gasto estatal, que é um problema sério para a própria credibilidade desse indicador. Ele acaba não sendo fidedigno o suficiente para nos indicar de fato o andar da economia, a evolução da economia do país nos últimos meses. Então, quando você pega a natural desconfiança que existe sobre a metodologia do cálculo do PIB e você compara isso ainda, compara os valores de crescimento, suposto crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2025, 1,6%, e uma queda de 0,05% no rendimento real do brasileiro, o negócio fica estranho, de fato. Agora, eu tenho que pontuar aqui que colocaram aqui um outro gráfico, né, que a massa de rendimento tem a menor alta anual desde 2022, comparando aqui a alta de 2025, né, isso aqui na comparação com o trimestre anterior, em percentual, enfim. A verdade é a seguinte, meu amigo, o grande ponto, né, é o seguinte: esse valor de rendimento, por exemplo, de 2024, que o pessoal falou que foi muito grande, aumentou bastante a massa salarial, ganho real ali de uns 9%, sei lá, do salário do brasileiro, do rendimento do brasileiro, isso tem que levar em conta a depreciação do real nesse período. E você pode usar o índice IPCA, você pode usar o gráfico do M2, mas uma forma interessante de fazer isso é comparar moedas. Não com Bitcoin, é claro, que aí é covardia. Compare o real com o dólar. Veja o quanto que o dólar se valorizou frente ao real em 2024. Estamos falando aí de uns 20 e poucos por cento, quase 25%, se você pegar de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, na prática, o real, a moeda em que o brasileiro recebe o seu salário, frente ao dólar, perdeu 25%. Se o rendimento do trabalho cresceu aí 8, 9% em reais, subtrai uma coisa da outra, você vai chegar a 14, 15% de queda no rendimento brasileiro. Inclusive, eu faço um desafio, que alguém pegue os dados da riqueza brasileira, da renda das famílias, e avalie isso em dólar para o ano de 2024, para a gente ver uma coisa, para a gente ver se a pobreza aumentou ou diminuiu no Brasil. Porque eu acho que aumentou pra um caramba no ano passado, considerando dessa forma, que é a forma correta, estabelecer uma moeda forte para evitar um dado enviesado, um dado que mostra uma realidade que é qualquer coisa menos realista. Assim como
essa realidade aqui do crescimento do PIB não me convence absolutamente, porque o rendimento real do brasileiro caiu, meu amigo. Caiu. E em reais. Nem tô botando dólar nessa brincadeira aqui. Mas me diga, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.